Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmão e irmã que tem ouvido esse áudio. Que Deus vai abençoar o nosso dia, que seja um dia maravilhoso, produtivo, que a gente faça as coisas que a gente tem que fazer no dia, mas também que a gente não esqueça de se cuidar, amém? Tem dias que realmente está muito corrido, né? Muita coisa para fazer e às vezes a gente até sai um pouquinho da dieta porque geralmente os alimentos que engordam mais são mais fáceis, né? Já são prontos, são mais fáceis de fazer. E aí tem aqueles dias, né, que a gente não tem muito tempo, mas que a gente venha se organizar e cuidar do espírito, da alma e do corpo também, né? Que a gente venha ter essa organização, né? E ter esse zelo por nós mesmos, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Livro de Atos, hoje é o capítulo 25. Vamos a mais um capítulo, né, da novela da prisão de Paulo. Paulo, recapitulando, ele estava evangelizando, né, as igrejas fora de Israel. E aí chegou um tempo que ele disse que ia voltar para Israel, para Jerusalém. E algumas pessoas disseram para ele não ir porque ia acontecer algumas coisas, né? Ele ia ser preso, mesmo assim ele continuou porque tinha um propósito para ir para lá. Aí chegando lá, os judeus, né? Os judeus que são invejosos e que não acreditavam em Jesus começaram a perseguir ele, a querer matar ele, até que prenderam ele, né? E aí levaram primeiro ele para o sumo sacerdote, para Ananias. Aí lá teve um bate-boca literalmente, né? Que Ananias pediu para darem uns socos na boca dele. E aí ele disse coisa com ele, depois se arrependeu porque disseram que ele era o sumo sacerdote, não podia dizer nada do sumo sacerdote. Aí do sumo sacerdote, ele disse que ele era romano, né? Paulo era romano, então ele já não foi mais julgado pelos judeus, ele foi já escoltado já pelos soldados, né? Romanos. E aí ele foi apresentado ao governador Félix. Aí Félix, para agradar os judeus, deixou Paulo preso por 2 anos. Aí depois assumiu outra pessoa, que foi Festo. Aí a gente vai ver aqui no capítulo 25. Aí de Festo ele vai para outras pessoas. A gente vai ver aqui, conferir. Diz assim, 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilados para o matarem na estrada. Os homens estavam determinados a matarem Paulo, né? Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse eles que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então eles vinham com calúnias, com mentiras, e eles não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar... Peraí, vou ler de novo. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. César não era uma pessoa em particular. César era um título romano que era dado ao imperador, né?
Então, em Roma naquela época, né, como eu já disse, ele era a nação que estava dominando, né, a potência mundial daquela época. E aí eles tinham aquele sistema imperialista, né? Eles iam para as nações e guerreavam, e aí aqueles povos que eram dominados, eles passavam a dominar aquela região, né? Israel foi uma dessas regiões e tinha outras regiões também, né, que eles dominavam. Então eles tinham um sistema, né, de guerra imperialista. E tinha outros países também, mas o que se destacou mais foi Roma. Aí depois vieram outros, né? Então eu não vou entrar muito nessa questão. E aí Roma era o império, né? Primeira potência mundial. E aí tinha o imperador, que era o título de César. Aí houveram alguns Césares, né? Alguns imperadores. E aí desses imperadores tinham os reis. Os reis eram aquelas pessoas que eles escolhiam para ser o rei daquela nação que eles tinham dominado. E aí dos reis tinham os governadores, né? Os governadores eram já uma região menor. E aí ia diminuindo e ia não tendo mais pessoas, né? Aí de Israel, aí tinha também umas pessoas, né? Então, Paulo ele foi passando por essas pessoas até apelar para César, né? Que era o líder maior. Aí vamos aqui. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Festa ele era o governador e a Agripa era o rei. E depois de Agripa tinha o César, né, que era o imperador. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo, como ele se referia a Jesus, né? Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, o propósito do Senhor, a gente está vendo aqui, né? Que o propósito do Senhor para Paulo, de ele ser preso, é porque ele estava evangelizando essas pessoas, né? Estava evangelizando governadores, estava evangelizando reis e ele ia chegar até César, né? E ele não falava só para as pessoas, né? Tinha outras pessoas da alta sociedade que estavam ali acompanhando. Então aqui a palavra do Senhor não diz, né, quem que se converteu, mas com certeza as pessoas que estavam ali, algumas das pessoas também aceitaram o Senhor Jesus, né? Então o Senhor ele tem feito isso até no dia de hoje, né? Tem pessoas que são chamadas para uma classe social mais baixa e tem outras que são chamadas para pessoas que essas pessoas que são chamadas da classe social mais baixa, né, elas não teriam condições de falar com essas pessoas, né? Não falariam na mesma linguagem, não falariam, por exemplo, até mesmo de igual para igual, né? Porque existe aí também a barreira, tem pessoas que têm complexo de inferioridade ou têm menos estudo, né? E aí e isso iria se tornar uma barreira, né, para que essa pessoa até acreditasse no Senhor, né? Às vezes uma pessoa que é mais estudada, né? Aí não quer ouvir uma pessoa que tem menos estudo. O Senhor conhece o coração de cada um. Tem pessoas que são ricas financeiramente e têm a humildade de ouvir uma pessoa mais humilde financeiramente, né? E tem pessoas que têm um coração muito endurecido e precisa de alguém que esteja ali no mesmo nível para falar com ele, né? Então o Senhor ele vai armando, né? Ele vai organizando, ele vai
fazendo com que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Não tem que ser só daquele jeito, né? O Senhor, ele vai selecionando as pessoas, né, para determinadas situações. Então, continuando aqui. 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de festa. Aqui diz que eles entraram com grande pompa, né? Grande pompa é assim, com muito cortejo. Então imagina assim que teve aquelas trombetas, né? O pessoal entrando, o rei, agora vai entrar o rei, não sei o quê. Aí o pessoal começa a aplaudir, e tem aquelas músicas, e aí talvez tenha confete, jogando confete, né? Essas coisas tudo. 24. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tem de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu trouxe a vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, pelo que eu entendi aqui, né, Festo estava apresentando Paulo para ele ter, assim, uma ajuda do rei em como levar Paulo perante o imperador. Porque os imperadores, né, eram pessoas de guerra, eles não tinham muita paciência, né? Tinha que ter muita, eu posso dizer, tinha que ter muito assim, muito respeito com eles, muito cuidado na hora de falar com eles, né? Porque se fosse falar assim, vamos supor, vou levar uma besteira lá pro rei julgar, né? Ele poderia se zangar e até mandar executar, né, aquele homem, né? Então ele tava tipo assim, pedindo pra Agripa avaliar a situação, avaliar o caso, né, e ver como é que vai apresentar a César, né? Então essa foi a leitura de hoje, né? Mais um capítulo, né, a respeito da prisão de Paulo. A gente vai ver o que mais vai acontecer com ele. Vai acontecer muitas coisas com ele, né? Eu tô vendo aqui que ele vai ser levado para Roma, né, que é onde fica o imperador mesmo, que lá eles estavam, se não me engano, eles ainda estavam ali perto de Israel, né? Aí ele vai ter que viajar lá pra Itália. E lá vai ficar um bocado de tempo também. Vai ter outras coisas pra gente ver aqui, o que vai acontecer com ele. Então essa foi a leitura de hoje. Trouxe alguns comentários a respeito mesmo da política da época. Não sou muito boa em saber política, mas de vez em quando eu gosto de dar uma olhadinha assim. Eu sempre gostei muito de história, né? E aí eu até dei uma pesquisadinha também. Tem até, porque César é título, né? O título do imperador romano. Aí tem o Czar também, da Rússia, que vem também de César, né? E eu tava vendo isso hoje, antes de gravar o áudio. É bem interessante. Eu já li também aquele livro, A Arte da Guerra, uns anos atrás. Não me lembro muito bem o que foi que eu li. Eu teria que reler de novo, mas é uma coisa bem interessante para quem gosta de política, muito interessante. Você vê, né, como é que acontecia, quais eram as potências. Então fica aí uma dica de estudo, né? E também da política de Israel também, como que era, como que é hoje, é bem complicado também. Então fica aí algumas dicas para você estudar e se aprofundar, bem? Então, Deus abençoe o seu dia, o nosso dia e até amanhã, em nome de Jesus.